Você está em território livre. Vamos começar com uma grande questão que você deve ter pensado muito já, que é sobre o Estado. O que é Estado? Do ponto de vista da ciência política, do ponto de vista das lutas sociais, do ponto de vista de quem? Eu diria do seu ponto de vista, do ponto de vista do Marcos Nobre. Tem uma definição clássica de Estado, que na verdade é uma definição indireta, que é dada pelo Max Weber, que diz que é aquela instituição que concentra o que ele chama de monopólio do exercício legítimo da violência, certo? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que antes da formação do Estado, em particular do Estado moderno, né, tem gente que acha que tem Estado sempre, mas do Estado moderno, a possibilidade de você responsabilizar alguém por um ato, punir essa pessoa por um ato, era dispersa pela sociedade, né? Então, nós temos como exemplo o fato de que durante a escravidão, por exemplo, o dono do escravo, ele tinha o direito de ir ele mesmo recuperar o escravo fugido, por exemplo, que era considerado fugido, e ele tinha o direito de castigar esse escravo, né? Claro, nós estamos falando de um regime que é um regime em que as pessoas são consideradas coisas. Bem diferente de hoje em dia. Isso, você tem a possibilidade de exercer a violência privadamente, né? Então, como por exemplo na Roma Antiga, você tinha a possibilidade de fazer isso também, né? Então, a característica do Estado moderno é essa: ele concentra o exercício do monopólio legítimo da violência. E o legítimo é importante, porque é claro que a violência continua acontecendo, né? As pessoas continuam pegando a justiça nas próprias mãos, como a gente diz, né? Mas isso é ilegítimo. Quer dizer, só é legítima aquela violência que é exercida por meio do Estado. Então, para evitar essa pergunta enorme que você me fez, o que é o Estado, então eu tentei esse caminho indireto para tentar caracterizar o que eu acho que é a principal característica distintiva do Estado moderno, que é essa concentração do poder de responsabilizar e punir pessoas. E que essa novidade é uma novidade muito importante, porque ela vem junto com também a concentração da capacidade de impor tributos, né? Então, embora a gente saiba que existiram regimes anteriores que não são regimes como o do Estado moderno, em que você tem evidentemente a imposição de impostos e de taxas, o Estado moderno ele tem essa característica de ter essa unidade de território, população e de domínio legítimo sobre esse território, sobre essa população, para impor impostos. Então, antes dessa figura do Estado moderno a que a gente está acostumado, você tinha a possibilidade, por exemplo, de vender para o Estado, né? Vendia para alguém a possibilidade de arrecadar impostos. Então, essa pessoa era responsável por arrecadar os impostos e se ela arrecadasse mais do que a expectativa, ela evidentemente ficava com parte dos impostos, etc. e tal. Então, isso não existe mais. Quer dizer, você criou um Estado que, além de ter o monopólio legítimo do exercício da violência, tem também o que a gente chama de uma burocracia, né, estatal. Então, essa é a imagem que a gente tem normalmente do Estado, né? Quer dizer, aquele que detém o monopólio legítimo do exercício da violência e aquela instituição que é caracterizada por uma burocracia que é capaz
de impor e de recolher impostos e taxas. Então, essa é uma caracterização mínima. Tem esse caráter, então, de centralizar, assim, tanto o monopólio legítimo do uso da força, da violência, como... e aí, como consequência, tem essa coisa de arrecadar o tributo. Só que você falando, assim, de como era antes do Estado moderno, do Império, dessa descentralização das coisas, me lembra um pouco o sonho de alguns libertários, assim, né? De você não ter um Estado que vai usar força. Aí as pessoas fazem um pouco com as próprias mãos, no sentido de, tem os contratos, as empresas de segurança privadas que vão fazer essa segurança nos territórios. Não sei, é uma coisa que você falando assim me remeteu muito a o que eu tenho visto na internet, assim, o sonho dos libertários. Então, Estado, nação e império são coisas diferentes e o Estado seria o mais recente, assim, né? A gente fala em Estado-nação no sentido de que você tem uma centralização do poder político, e essa centralização, como eu disse, tem essas duas características muito mínimas, né? Que é de centralizar o exercício da violência e de centralizar a capacidade de impor e de arrecadar impostos, tributos, taxas, etc. Essas duas características são características mínimas, né? Junto com isso vem o fato de que você forma uma burocracia, que é uma burocracia adequada para essas duas funções, certo? Então, não são mais pessoas privadas que podem realizar essas funções como em figuras anteriores do Estado moderno, entendeu? Existem também. Você tinha estados centralizados, mas você tinha pessoas privadas que exerciam funções públicas. Tá? Agora, para exercer função pública, você tem uma burocracia, ou seja, você tem os funcionários públicos. Agora, isso vamos dizer, a imagem ideal ou ideológica que se tem do Estado. Né? Então, as perguntas que a gente tem que se fazer por exemplo, será que o Estado, de fato, tem o monopólio do exercício legítimo da violência? Ou será que a violência é exercida também fora desse quadro de uma maneira importante? Ou seja, que a gente simplesmente não olha para ela, né? Que invisibiliza. Tá? No dia a dia, eu não sei se as pessoas, o cidadão comum para pensar nisso, apesar assim, do ideal a gente caminhar para isso, acho que não vai ser de uma hora para outra, né? Que a violência vai ser só utilizada pelo Estado. Então é muito difícil ter uma pressão para que a gente caminhe para isso, porque realmente o cidadão comum não para pensar muito nessas coisas. Acho que são poucos os brasileiros que param para pensar o que é o Estado, né? Eu acho que para pensar no seguinte sentido. Quer dizer, muitas vezes o direito, né, que é essa voz do Estado como poder político centralizado, o direito, na maioria das vezes, chega para as pessoas, para a grande maioria da população brasileira, na forma da delegacia, na forma do direito penal, certo? Na forma da punição. Então, isso é uma coisa que é muito cotidiana, muito presente. Tá? Polícia, sistema judiciário, sistema penal, tudo isso. Então, acho que a gente não deve subestimar isso. Verdade. Mas esse é um lado da história que a gente tem que perguntar. O outro lado é sobre os impostos e as taxas, justamente. Tá? Você diz, bom, é uma burocracia capaz, né, de porque tem o poder político centralizado, é capaz também de impor impostos e taxas e, sobretudo, de recolher impostos e taxas. Ao mesmo tempo, por exemplo, o Brasil tem uma taxa chamada informalidade no mercado de trabalho que não digo que é altíssima, porque está dentro da média mundial. Né? A média mundial é algo em torno de 60%, 62%. Nossa, bastante, né? Nos países que têm economia informal. Né? Todos têm em alguma medida, mas enfim. É uma coisa muito alta. Né? Agora, isso significa que o Estado está abrindo mão, né, de arrecadar impostos, de arrecadar tributos de maneira direta dessas empresas e dessas pessoas. Né? Então você veja que existe uma certa, entre muitas aspas, tolerância do Estado
para com uma ilegalidade, que é a ilegalidade de uma pessoa trabalhar sem ter um contrato formal de trabalho no sentido mais pleno da expressão. Então, veja que essas características são características ideais e, como eu disse, ideológicas, porque não funciona exatamente assim no Estado, mas são características importantes porque, como você disse, muitas vezes as pessoas ficam esperando que isso um dia aconteça, como um objetivo, sabe? E acho que a gente precisa pensar como é que o Estado de fato funciona, né, para além dessas figuras ideais, dessas figuras ideológicas, para a gente poder pensar se realmente esse é um objetivo a ser atingido ou se a gente precisa encontrar outras formas de organização da vida social e, sobretudo, da vida política. Você mencionou os libertarianos, esse tipo de sonho, etc. Então, esse foi um sonho também que não era só dos libertarianos, não era só de liberais, certo? Era um sonho também do movimento operário, por exemplo, no século XIX. Né? Construir uma sociedade em que o Estado desaparecesse, porque a regulação da vida social ia ser feita pela própria sociedade em uma espécie de assembleia permanente, né? Uma espécie de concertação democrática que permearia a vida cotidiana. Então não foram só os libertarianos, ou são hoje, que têm isso. Então essa questão que se coloca para nós é a seguinte: é possível pensar uma sociedade livre de dominação, uma sociedade verdadeiramente igualitária sem o Estado? Tá certo? Essa é uma questão que se coloca e que eu acho que a resposta hoje, tirando os libertarianos, eu não conheço mais ninguém que diga, que acha que isso é possível. Então, se você diz, não, mesmo uma sociedade livre de dominação vai precisar de um mecanismo de coordenação, que a gente hoje chama Estado, mas que teria um outro nome, se você chegar a essa conclusão, pode não chegar também, mas se você chegar a essa conclusão, você tem que se perguntar, bom, que forma teria esse Estado, né? O que ele seria? A gente sabe que ele não seria o que ele é hoje. É que, assim, eu posso estar errado, mas eu imagino assim que os comunistas, anarquistas e libertários ele tem uma coisa em comum, que é acabar com o Estado, só que a via que cada um pensa para fazer isso é completamente diferente. E acho que as motivações também. A questão dos libertários é ver como essa coordenação sendo como ilegítima, porque você meio que obriga pessoas a colaborarem, né? No sentido de participarem dessa coordenação. E aí, para mim, tipo, assim, o sonho libertário, para mim, é genial se fosse possível, mas como a gente se trata de seres humanos e precisa dessa coordenação, porque a gente trabalha numa economia muito complexa, então é muito difícil você achar que só os anseios individuais vão dar conta do recado. Eu vejo aqui, eu morava na França, e na França a calçada de Paris, pelo menos, é feita pelo Estado. É o Estado que vai lá e é responsável por manter a calçada. Aqui em São Paulo, quem mantém a calçada é o prédio, casa ou comércio que está na frente da calçada. Então você vê assim, as calçadas bem diferentes, e aí tem gente que cuida melhor, tem gente que cuida pior, e aí fica essa bagunça que você não consegue andar direito. Para mim figura bem essa coisa de cada um faz o que acha que é melhor para si mesmo e vai dar tudo certo. Então, esse para mim é um dos grandes problemas de legitimar uma coordenação sem impor, né? Sem ser imposto de alguma forma. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Faz sentido, só na sua referência, você falou dos libertarianos, falou dos anarquistas também. A ideia de você construir uma organização social sem Estado é a ideia de que nada deveria estar além da própria sociedade, certo?
a própria sociedade deveria se autorregular, né? E esse objetivo, essa utopia, seja lá como se chame, é algo que é muito poderoso. Por quê? Porque o Estado, isso estou falando do jovem Marx, né? Mas poderia estar falando de Bakunin, podia estar falando de outros anarquistas. Você tem a ideia de que esse organismo, esse esquema de coordenação que seria o Estado, ele estaria fora do controle da própria sociedade, certo? Então, todo o problema é como criar um organismo que está fora da sociedade e que seja controlado por ela, né? E foi por isso que se inventou essa ideia de representação, no sentido de ter uma sociedade que é capaz de controlar o monstro que ela própria criou, certo? Que é o Estado. Então, esses movimentos todos estavam querendo dizer, olha, o problema é criar esse organismo. Então, veja que não é que isso não seja um objetivo realmente interessante, um objetivo realmente emancipador. A questão toda é possível fazer isso num planeta desse tamanho, com cidades do tamanho que nós temos, com a quantidade de pessoas que vivem no mesmo território, nas mesmas regiões? Essa é a questão. Com esse grau de complexidade da vida social? Então, essa é a questão. E eu não estou dizendo que existe uma resposta para ela que eu acho que já está definida. Não é isso. Porque você pode simplesmente dizer, bom, e se as pessoas forem viver em comunidades de 10 mil pessoas? Certo? E essas comunidades fazem assembleias e resolvem o que elas querem fazer. Aí você diz, bom, mas espera um pouco, como é que você faz para uma comunidade de 10 mil pessoas poder influenciar a maneira como a comunidade de 10 pessoas na China decide o que ela vai fazer e como é que você vai coordenar essas várias comunidades? Porque o problema é um problema de coordenação da ação. Quer dizer, como é que você coordena as coisas de tal maneira que as pessoas não morram de fome, que as pessoas tenham o que vestir, que tenham como se transportar, que tenham uma casa para se abrigar, esse tipo de coisa, né? Uma reprodução que é uma reprodução material da sociedade. Esse é o nosso problema, né? Se é ou não possível isso. Agora, essa discussão é uma discussão fascinante, é uma discussão que merece ser feita. Outra coisa são as maneiras de regular a vida pública e a vida nas cidades, né? Você mencionou o caso das calçadas de Paris e das calçadas de São Paulo, para dizer, olha, num caso é o poder público que cuida, no outro caso são particulares, são pessoas privadas que cuidam da calçada. Que também tem uma noção do que seja o público e a diferença do público e do privado no Brasil, que não é a mesma da França, né? Não é a mesma. Isso, veja, eu não quero dizer com isso que necessariamente a versão francesa seja melhor por si mesma, tá? Porque, como você disse, passa pela imposição de coisas. Então, você tem uma cultura política na França, que é uma cultura política chamada na França de republicana, em que o espaço público é um espaço laico até o nível mais profundo da expressão laica, né? Como a gente viu, teve todo o debate sobre a utilização do véu nas escolas, né? E depois foi proibido, porque a escola é um lugar público, então não pode ter manifestação religiosa, você não pode cobrir a sua cabeça, né? E coisas do gênero. Então, isso eu acho que é um problema do republicanismo francês, certo? É um problema. De outro lado, cuidar das calçadas é alguma coisa que é essencial. Por quê? Porque nós temos, infelizmente, no Brasil, uma cultura rodoviarista, vamos dizer assim,
que destruiu as nossas ferrovias. Nós temos uma cultura urbana, que é uma cultura de que cidades são feitas para carros, e que quem não tem carro, no fundo, tem uma cidadania mais baixa do que pessoas que têm carro, tá certo? E que, portanto, pedestre é a última escala da cidadania, tá certo? E que, portanto, calçada é uma coisa desimportante, porque não estamos falando só de pedestre, estamos falando também de cadeirante, estamos falando também de pessoas que têm algum tipo de dificuldade para se locomover, e que se torna impossível no Brasil. Então, veja, são duas noções muito diferentes do que é o público e do privado, tanto na França, tanto no Brasil, mas no Brasil nós temos problemas, assim como na França também existem problemas. É claro que eu preferia ficar com a calçada cuidada pelo poder público, e uma calçada que fosse muito maior do que o espaço que hoje ela tem e que é dado para os carros, ao invés de ser dada para as bicicletas, para os meios de transporte públicos, certo? É claro. Mas, de outro lado também, eu vejo que a laicidade francesa, essa exigência que você tem para entrar no espaço público francês, eu acho que ela é excessiva. E ela é muito repressiva em vista dos movimentos sociais que nós estamos vendo, né? Dos movimentos sociológicos de base, e que eu acho que não é adequado. Vamos então pegar uma tangente aqui e falar de Brasil, que você escreveu um livro que eu achei incrível, por isso que eu vim até você, que chama Limites da Democracia. Aqui, ó, tá ao contrário, mas... E você faz um panorama ali, né, de junho de 2013 até o governo Bolsonaro e analisa ali as formas de governo. E uma das coisas que me chamou a atenção, porque antes de começar a me interessar por política, eu sempre ouvia do presidencialismo de coalizão, e na minha cabeça eu falava, é uma coalizão, eles entram em consenso, é uma coisa, é o melhor dos mundos, né? E aí você fala do esgotamento desse presidencialismo de coalizão, porque justamente eles buscam, o governo busca uma super maioria, que às vezes chega a 70%, né, que você falou, e aí acaba que a oposição é praticamente irrelevante. E numa democracia a gente sabe que a oposição ela tem o seu papel. Sem uma oposição você acaba perdendo um pouco essa essência da democracia, né? Você pode explicar um pouquinho melhor esse esgotamento do presidencialismo de coalizão, que é o que a gente tem no Brasil ainda hoje, né? Agradeço, Felipe, pelas considerações aí sobre o meu livro. Fico muito contente que você tenha gostado. É bom, vale a pena. Obrigado. Então, esse argumento é um argumento que eu desenvolvi já 10 anos atrás, num livro chamado Imobilismo em Movimento, né? Que era justamente uma tentativa de fazer uma história política da redemocratização até o governo Dilma, né? E agora é a sequência, vamos dizer, que é de 2013, né, de junho de 2013 até o governo Bolsonaro. Então, se a gente juntar um pouco os dois livros, seria para dizer um pouco assim, não é que o presidencialismo de coalizão era uma maravilha, né? A gente tem essa sensação porque o que veio depois é tão pior e a gente tem a impressão de que o presidencialismo de coalizão era uma espécie de paraíso e a gente era feliz e não sabia. Essa parece certo destino do Brasil, né? Uhum. De achar sempre que era feliz e não sabia, porque as coisas pioram muito. Parece um destino. Mas, na verdade, o presidencialismo de coalizão, do jeito como ele foi pensado, do jeito como ele foi praticado, porque ele não é só um conceito, né? Ele é um conceito da ciência política que passa para o debate público, que passa para os jornais, que passa para o próprio sistema político, que passa a utilizar essa ideia de presidencialismo de coalizão. E o presidencialismo de coalizão, tal como ele foi pensado no Brasil, ele me parece muito bem sucedido, uma formulação teórica muito bem sucedida sobre vários aspectos.
do ponto de vista dos estudos de ciência política mesmo, que nos mostram como é que se formam essas maiorias parlamentares e como se formam as coalizões de governo. A minha objeção a essa construção é que ela varreu para baixo do tapete alguns aspectos muito importantes do próprio presidencialismo de coalizão e que não foram levados em consideração. E isso eu acho que se deve, em grande parte, ao fato de que se tentou, durante, vamos dizer, os 20 anos, que são os 20 anos típicos do presidencialismo de coalizão, entre 1994, com o Plano Real, e 2014, na eleição presidencial de 2014, nesses 20 anos, essa tentativa conceitual era também uma tentativa de dizer que o Brasil não era um país fora da curva, né? Não era um país diferente de outros, que o Brasil fazia parte de uma normalidade democrática, né? E eu acho que esse afã, esse objetivo de normalizar, vamos dizer, a democracia brasileira como uma democracia como qualquer outra, teve esse efeito colateral, que foi esquecer várias características que são características nossas, né, típicas da organização do sistema político brasileiro, não foram pensadas. Então, no imobilismo em movimento, eu digo que são 5 características. Aí, como eram 5 características, seria muito longo para poder desenvolver, eu desenvolvi em Limites da Democracia 2 aspectos, que é o governismo e a formação de supermaiorias que você mencionou, tá certo? E essas 2 coisas estão muito ligadas. Então, assim, não é em todo lugar do mundo que todos os partidos aderem ao governo, seja qual for a candidatura presidencial que apoiaram, certo? Também não é em qualquer lugar do mundo que quem ganhou a eleição aceita esse apoio de quase todo mundo que quer apoiar o governo, certo? Muito menos você busca, em outros lugares do mundo, fazer coalizões que sejam coalizões de supermaiorias. Tá? E isso é uma dúvida que eu tive lendo, eu até anotei no seu livro, desculpa escrever no seu livro, mas eu anotei a pergunta: por que um governo busca por uma supermaioria, por exemplo, ter 70% do Congresso, sendo que não precisa de tudo isso para conseguir uma governabilidade? Por que essa necessidade? Por que se sente? É uma insegurança de uma possível instabilidade? Por que se chega nisso? Então, existem várias maneiras de justificar isso, tá? Então, a justificativa que eu acho que é do ponto de vista do sistema político foi um efeito colateral do impeachment de Collor, em 1992. Então, criou-se a ideia no sistema político de que é necessária uma supermaioria, porque se você não tiver uma supermaioria, você não vai conseguir governar, não só não vai conseguir governar, como você vai sofrer impeachment. Tá? Esse foi o primeiro resultado do impeachment do Collor, eu acho, do ponto de vista da reação do sistema político. Acho que a segunda reação veio com o governo Fernando Henrique Cardoso, quando era necessário, para executar o programa vencedor daquela eleição, o programa com que foi eleito o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, seria necessário ter uma supermaioria porque você precisava fazer alterações constitucionais. E para fazer alterações constitucionais, você precisa de 3/5, ou seja, de 60%. Então você diz, bom, 60% não pode ser uma coisa justinha, porque senão não dá certo. Então eu preciso de pelo menos 70%, que é para ter uma margem de, na hora de dar votação, conseguir fazer a alteração constitucional. Então, essas 2 coisas somadas, né, o medo do impeachment e a necessidade de reformas constitucionais, consolidaram essa ideia de que você precisa fazer supermaiorias. Né? O que eu digo é que esse tipo de autojustificação, vamos dizer, do sistema político, de autojustificação
da própria maneira de proceder, corresponde, na verdade, ao conservadorismo brasileiro sob a democracia. Então, no livro, o que eu tento argumentar é que o sentido social dessa supermaioria é o de você produzir um conservadorismo em condições democráticas. O que significa isso? Conservadorismo sempre foi um grande tema no Brasil, mas sempre esteve ligado, na maior parte do tempo, a regimes ditatoriais ou ao coronelismo, enfim, maneiras excludentes. Quando você tem uma democracia, que é uma democracia em que você ampliou o direito do voto praticamente para todo mundo, né? Veja, até 1985 os analfabetos puderam, né, votar, o que era uma vergonha na história brasileira, analfabeto não poder votar. Lá, por exemplo, na década de 60, você estava excluindo 50% do eleitorado. Tá certo? Tá certo? É uma barbaridade o que foi a democracia de 46 sobre esse aspecto, né? A sua curta democracia de 46. Então, o que eu quero dizer é que, em condições democráticas, como é que você consegue ser conservador num país com desigualdades tão abissais? Eu digo, a maneira mais eficiente de você andar devagar é botar todo mundo para dentro do governo. Porque quando você põe todo mundo para dentro do governo, para você andar na mesma direção, você demora muito, é um paquidermo. Então, assim, você tem que negociar com muita gente, todo mundo tem direito de veto, começa a vetar. Então, é muito difícil você conseguir avançar e executar o seu programa quando você tem esses problemas que são problemas de coordenação, porque se todo mundo está no governo e são vários partidos, vários grupos dentro dos partidos, você anda muito devagar. E andar devagar é exatamente a expressão do conservadorismo democrático brasileiro, entende? Ou seja, você combate as desigualdades de maneira devagar, você democratiza a democracia de maneira devagar. Então você continua sendo devagar, apesar de ter democracia, ou seja, apesar das pessoas terem o direito de votar. Então veja que eu tento considerar os dois aspectos. O aspecto que eu acho que é o aspecto ideológico mesmo do sistema político, que justifica a si mesmo dessa maneira, dizendo que precisa evitar o impeachment e precisa fazer reforma constitucional, e tento mostrar o que eu acho que é o substrato mesmo, o sentido social dessas supermaiorias parlamentares, dessas supercoalizões de governo e que está ligado diretamente ao governismo dos partidos, ou seja, você está no governo, seja qual for o governo, e seja qual for a candidatura que você apoiou nas eleições presidenciais. Mas não sei se isso responde à sua pergunta. Não, eu queria, na verdade, mais que você conseguisse explicar de uma forma mais simples do que... Porque, assim, eu li o livro e eu achei a linguagem bem acadêmica, não estou acostumado com a linguagem. Então é sempre bom ouvir, assim, de quem escreveu mesmo, de uma forma um pouco mais informal. Você tem razão, porque o que acontece é o seguinte, Imobilismo em Movimento, esse livro que eu publiquei em 2013, foi um livro em que eu praticamente retirei todas as referências acadêmicas, eu retirei muitos gráficos, muitas tabelas, muitas coisas. Era um momento em que eu achava que a intervenção era crucial, que era um momento crucial para o país, do ponto de vista do rumo que ia tomar a nossa democracia, e que, portanto, se eu adotasse uma linguagem muito menos acadêmica, que eu ia conseguir um objetivo, vamos dizer, de alcançar mais pessoas por isso. Ao mesmo tempo, foi um livro que ficou com esse déficit de justificação, do meu ponto de vista, porque daí, então, eu não coloquei justamente toda a discussão com o presidencialismo de coalizão, né, que é uma coisa necessária, que é necessária até hoje, e tal. E por isso, então, esse livro explicitou, principalmente no capítulo 1 e 2, o que são os elementos de diagnóstico mesmo, que estavam implícitos em Imobilismo em Movimento. Claro, com a vantagem também de ter tido os desenvolvimentos que vieram depois, embora não sejam desenvolvimentos muito
animadores, mas eles nos permitem também explicar com maior clareza, talvez, o que tivesse só em potencial ali em 2013. Tá? Uhum. Então, por isso a Não, diferença. Agora, de qualquer maneira, tenho lá na introdução, já não lembro se chama introdução, se chama apresentação, mas tem lá um trecho que eu digo, olha, para quem leu Imobilismo em Movimento e quiser continuar a história, vá para os capítulos 3 e 4, entendeu? Que os capítulos 3 e 4 são muito mais reconstrução do que aconteceu de fato entre 2013 e 2022, em particular de 2015 em diante, né? Mas não sei, eu não tenho muita experiência de pessoas que fizeram esse percurso, sabe, de ir ler os capítulos 3 e 4 e depois ler os capítulos 1 e 2, né? Que é uma das possibilidades, eu acho, de ler o livro, mas pode ser que eu esteja equivocado também. que como eu não li o Imobilismo em Movimento, eu quis pegar assim tudo do começo para entender o máximo que eu pudesse. Mas é interessante isso. Tá pegando na moda agora criarem séries e livros que você pode ler em qualquer ordem, né? Acho que é uma dinâmica interessante. Mas voltando ao seu livro, uma coisa que você falou aí agora e estava no seu livro também é essa visão do plano real como consolidação de um pacto social da democracia brasileira. E aí você enxerga que tudo isso precisa ser reformado, né? A Constituição, o pacto do presidencialismo de coalizão. Sei que você não vai ter a resposta para tudo, mas como que você imaginaria essa reforma da melhor forma possível? Olha, Felipe, tem muitos aspectos. Sob um aspecto, uma parte importante dessa reforma já foi feita. Ou seja, a parte eleitoral foi feita ali em 2017, quando foi criada a cláusula de barreira. A cláusula de barreira é muito importante para impedir a fragmentação partidária, que é típica, né, disso que eu chamo de PMDBismo. PMDBismo é a minha caracterização alternativa a presidencialismo de coalizão. E por que isso? Para poder justamente enfatizar nisso que muitas pessoas chamam de presidencialismo de coalizão, esses aspectos que são colocados para baixo do tapete, tá? Como as supercoalizões, como o governismo do sistema político. Tá? Então, 2017 já tomou uma medida. Agora, isso está longe de ser suficiente do ponto de vista do que a gente viu em junho de 2013, ou seja, das pessoas dizendo não me representa. Não me representa por quê? Tá certo? Não me representa porque as estruturas partidárias são fechadas nelas mesmas, por exemplo. Né? Você não tem disputa por candidaturas em que as pessoas possam votar nas pessoas que elas querem que sejam as candidatas, por exemplo. Como existe em outros lugares, como existe na França, como existe nos Estados Unidos, ou como existe no Chile, enfim. Chamadas prévias ou primárias, cada um fala de um jeito. Esse é um exemplo de você dizer, olha, eu tenho uma maneira de selecionar quem vai se candidatar que não está restrita simplesmente a uma discussão interna a cada partido, certo? De que esse partido ele vai correr o risco, né, de se abrir para pessoas que queiram se candidatar e que consigam convencer uma parte importante do eleitorado de que a candidatura delas é uma boa candidatura. Isso não estou falando só para presidente, estou falando para todas as candidaturas, entende? Seria possível fazer algo assim, né? Ou, enfim, teria que, claro, pensar como é que isso seria caracterizado. Para dar um exemplo só, porque são muitos os exemplos, né? De como é possível fazer com que as estruturas do sistema político cheguem mais perto das pessoas. Também precisam chegar mais perto das pessoas porque nós temos uma revolução da sociabilidade. A nossa sociabilidade hoje é uma sociabilidade digital.
Então, como eu tento mostrar no livro, existem muitos modelos de partido em competição, né? Existem partidos no sentido tradicional, que a gente conhece, existem partidos que são partidos digitais, né? Que nasceram já digitais, sejam oficiais ou não, né? Quando eles são oficiais, eu costumo chamar de partido plataforma, né? Quando eles não são oficiais, como por exemplo é o caso do Partido Digital Bolsonarista, eu chamo de partido digital, né? Então você tem formações partidárias muito diferentes. E isso também precisa ser pensado. Quer dizer, como é que você vai reconstruir um sistema partidário em que você considere elementos da vida digital e elementos da história tradicional dos partidos. Então, esse exemplo que eu dei, que é um exemplo de prévias, por exemplo, é um exemplo que busca reunir as duas coisas, né? O que é um momento digital, o que é um momento analógico dos partidos. Eu acho que não tem muito isso de os partidos ou vão ser digitais ou vão ser analógicos, tradicionais. Acho que é uma combinação das duas coisas, né? O que provavelmente vai acontecer, pelo menos nesse momento longo que a gente aí tem pela frente, até que algo se consolide como modelo para outras organizações. Então, a fragmentação partidária, ela deixa o modelo político mais complexo e aí as lideranças ficam mais inseguras e acabam buscando essas super coalizões. E aí você falou que em 2017 foi instaurada a cláusula de barreira, que vai impedindo partidos que vão tendo baixa performance de concorrer de novo. Só que entra o mundo digital um pouco antes, que também multiplica aí o número de partidos, mesmo que sejam partidos não oficiais, partidos digitais. E aí, de novo, então tem uma fragmentação de partidos. E aí parece que a gente está num momento que é irreconciliável você viver num país, sei lá, bolsonaristas viverem num país com ciristas, que também tem um micro partido digital de ciristas na internet, mas não está no governo, e o bolsonarismo está, de certa forma, no governo ainda. Mas, enfim, parece que está tão fragmentado que está meio irreconciliável de você ter essa coordenação que a gente falou mais cedo do Estado. É mais ou menos isso? Mas é isso que eu faria uma diferenciação aí importante. Quer dizer, uma coisa é fragmentação, a outra coisa é divisão. São duas coisas diferentes, sabe? Fragmentação, quando a gente fala, são fragmentação partidária, ou seja, é o número de partidos efetivos no Congresso Nacional, se ele é muito alto ou se ele é muito baixo, né? Quanto mais alto ele é, mais difícil é fazer um governo, porque é muito difícil você conseguir fazer uma coordenação transversal. Um governo é uma coordenação transversal, no fundo, né? Que passa por todos os ministérios, que passam por todos os órgãos de governo, que buscam homogeneizar o máximo possível uma certa política, uma certa diretriz de ação. O toma lá da cá, mais ou menos. Então, tem o toma lá da cá, mas tem também o seguinte, o toma lá da cá que está direcionado para um determinado lugar. Uhum. Tá certo? Ou seja, você pode fazer o toma lá da cá desde que, né, você tem um determinado objetivo, que é o governo que tem que colocar essa coordenação para que exista ação de governo, senão é uma feudalização, cada ministério faz o que passa na sua cabeça, tá certo? E você não tem coordenação nenhuma aí pelo meio. Então, isso é uma coisa. Quanto você tem menor fragmentação partidária, veja, não é que o Brasil, de repente, vai ter 2 partidos, não. Com a cláusula de barreira, você vai chegar ao quê? Provavelmente a 8, 9, o que já é bastante, tá certo? Não é pouco. 8, 9 para você coordenar, mesmo sabendo que, sei lá, 5 ou 6 estarão no governo, enfim, os outros 3 na oposição, alguma coisa do gênero. Já é complicado. A outra coisa é uma divisão. E essa divisão, que é uma divisão política, ela é, antes de tudo, uma divisão social. E essa divisão social ela é quase que uma guerra civil por outros meios.
sabe? Uma guerra civil que não se torna guerra civil, ainda bem, porque guerra civil é a pior coisa que pode acontecer na vida de um país, de uma nação, das pessoas, etc. Né? No mesmo país, as pessoas se matarem literalmente. Uhum. Então, essa divisão é uma divisão irreconciliável, por quê? Porque as pessoas não aceitam o resultado de uma eleição como legítimo. Tá? Então, a democracia depende disso, depende de você aceitar a derrota. E acontece que já tem algum tempo que não só no Brasil, mas no mundo, os países estão divididos quase meio a meio, e metade não aceita a legitimidade da outra metade de governar. Certo? Quando você tem essa situação, ou seja, você tem uma divisão a respeito das regras comuns de convivência. As pessoas não aceitam mais conviver com a outra sob um governo que ela não considera ser legítimo. E a democracia está em risco por isso. Porque ou ela repactua essas regras, em que as pessoas se sintam novamente parte da democracia e sintam que, se perderem a eleição, mesmo assim, elas se sentem representadas, porque, muito bem, não é a candidatura que eu apoiei, mas é legítimo que governe, né? Ou você tem alguma coisa parecida com isso, bom, então a democracia vai estar permanentemente em risco, que é a situação atual que a gente vive. Então são duas coisas diferentes. Uhum. A fragmentação partidária e a divisão social, que é uma divisão em que nós não concordamos sobre as regras comuns de convivência com as outras pessoas. E por isso esses episódios todos de violência política que a gente tem visto, de violência social associada à política. Eu não sei, a minha impressão é que justamente esse modelo digital, de vida digital, acaba pressionando para essa divisão, não só aí transborda do mundo digital. Então, por exemplo, um deputado ou um vereador, sei lá, um político que está eleito, está lá exercendo seu mandato, ele acaba sendo mais reativo às demandas do partido digital que o apoia do que do partido plataforma dele, no caso. Eu não sei não sei se você consegue enxergar uma forma de reconciliar as regras do jogo com esse modelo de mídia, né? Acho que a mídia tem um papel bem forte aí na construção das regras sociais do Estado, né? Não, você tem toda a razão. E essa é uma disputa que é uma disputa de morte. E a gente não sabe o que vai sair daí. Porque os partidos, no sentido tradicional, inclusive os partidos que são pressupostos, por isso que se chama de presidencialismo de coalizão, né? Ou seja, são determinadas organizações capazes de centralizar decisões, né? E de fazer com que todos que estão submetidos às regras daquele partido cumpram essas decisões, né? Ou que, se não cumprirem, né, sejam responsabilizados por isso. Essa é uma maneira de pensar partido que já não funciona, certo? Porque com a digitalização da vida, partidos se tornam uma das possíveis plataformas, eu diria até trampolins, para uma carreira política, né? Então, o modelo da liderança política é cada vez mais um modelo de influência, né? Do que o modelo do quadro partidário, tá certo? De alguém que pertence a um partido, que está submetido à hierarquia do partido, às regras do partido. Então, partidos perderam muito da sua capacidade de coordenação. Inclusive, a gente tem partidos divididos, né? Tem partidos que metade é bolsonarista, a outra metade não é. E como é que você faz para ter unidade nesse caso? Você não tem unidade. Simplesmente você vai tocando a vida e fazendo como se o partido ainda existisse,
tá certo? Só que ele não existe mais como unidade, tá certo? Não é que assim os partidos sempre funcionaram de uma maneira que todo mundo agia do mesmo jeito. Não é isso. Alguns sim, alguns conseguiram isso ao longo da sua história, como é o caso do PT, por exemplo, sem conseguir um alto grau de unidade. Não é fantasiar como os partidos funcionavam, mas era dizer que o grau de unidade era alto, tá certo? Então você conseguia que a hierarquia se impusesse, que as cúpulas partidárias se impusessem sobre o conjunto do partido, enfim, claro, mediante negociações, tudo. Essa situação você não tem mais, você tem partidos que estão divididos. Aí você fala, como é que faz? Fala, não faz, porque a pessoa está respondendo diretamente para o eleitor. Então, o fato da pessoa votar, ela não está votando passando pelo partido, ela está votando na pessoa. Aí você fala, no Brasil sempre foi assim. Não, não é verdade. Tinha um grau de identificação partidária bastante razoável no caso de alguns partidos. Então as pessoas votavam não só em uma candidatura, mas em um partido, que elas associavam a essa candidatura, bem ou mal. Hoje só tem um partido que realmente tem alta identificação, que é o PT, que tem 25%, segundo a última pesquisa, de identificação partidária, que as pessoas se identificam enquanto eleitoras com esse partido. E daí eu te pergunto, desculpa, eu não sei qual é o número que eu falei, mas é 32% a identificação Tá. com o petismo. É muito, muito, muito alta, muito, muito alta. Tá? Agora, quem vem em segundo, Felipe? PSOL? Então, não é um partido que vem em segundo. 25% do eleitorado brasileiro se identifica com o bolsonarismo, que não é um partido. Tá certo? As pessoas se identificam como bolsonaristas. E aí você tem lá embaixo, nos 2%, 1,5%, o resto dos partidos. Então você tem um baixíssimo grau de identidade partidária, tá certo? A não ser com a exceção do PT e com a exceção de um partido que não é partido, que é um partido digital, tá certo? Então, cada vez mais você tem um problema que é um problema de, como é que os partidos vão se reconstruir de maneira a responder a essa nova situação, em que eles se tornam simples trampolins de carreiras políticas e não quadros de uma organização hierárquica partidária. Tá? Então, assim, não tem... A ilusão maior é as pessoas acharem que dá para voltar ao que era. Não dá para voltar ao que Pois era. é. Tá certo? A revolução digital da nossa vida, ela foi feita. Ela está aí, só vai se aprofundar. Então, que tipo de organização política pode corresponder a esse tipo de vida digital que a gente tem? E que se tornou o nosso cotidiano, tá certo? Então, esse vai ser um processo que é um processo longo e vai ter muita resistência por parte dos partidos tradicionais, de partidos analógicos. Porque transformar-se significa perder poder interno, perder dentro da correlação de forças que existe. Todo mundo quer manter pelo menos o que tem, não quer perder. Então, esse que é o drama de você fazer reforma dentro dos partidos, fazer... E essas coisas... elas acontecem, independentemente dos partidos quererem ou não. Esse tipo de mudança acontece. Então, o que não tem no Brasil, claro, é esse diagnóstico, primeiro, claramente estabelecido, e segundo, a vontade de fazer essa mudança antes que a mudança seja feita apesar dos partidos. E uma coisa que eu achei bem interessante do livro é que você fala de como as métricas podem estar moldando as notícias e também as políticas, né? Que acho que é também essa coisa de... Você precisa ir, não? Eu preciso sair daqui 15 minutos. Sem desculpa. Puxar aqui pro final. Não sei se vai ser uma resposta muito longa, mas eu queria saber de você. E se você enxerga uma relação entre a crise de junho de 2013 e a invasão do Congresso, do STF, dos três poderes lá em Brasília no 8 de janeiro.
Eu escrevi um livro inteiro para dizer que não tem relação. Teve uma hora que você escreveu que uma pergunta, né? Se o PSDB tivesse ganhado em 2014. 2010, né? Isso. É verdade. Será que o junho de 2013 ia acontecer ou não? É que é difícil a gente não pensar a história como uma coisa linear, porque, enfim, a gente acaba vivendo só um dos trajetos, né? Então, se a gente pensar quais foram as condições para a emergência de junho, né? E se você for pensar, isso dependeu decisivamente do PT estar no governo? Ou isso tem que ver com um movimento que é um movimento de digitalização da vida política, que começou a entrar num descompasso muito forte com a maneira como o sistema político funcionava. Entende? O sistema político já não conseguia mais espelhar o que era a vida cotidiana das pessoas. Isso aconteceria ou não se José Serra tivesse vencido a eleição em 2010 e fosse presidente? Eu acho que iria acontecer da mesma maneira. E daí, junho de 2013, teria sido o maior protesto de esquerda da história do Brasil, tá certo? Que começou sendo de esquerda, né? Começou pela esquerda, cresceu muito e depois acho que os conservadores, acho que as pessoas que estavam menos representadas há mais tempo foram para as ruas, né? E aí em 2015 acabou dando... 2015 é outra história, por isso que eu digo, a gente tem que pegar as coisas ano a ano. Uma coisa foi o junho de 2013, a outra coisa foi a eleição de 2014, a outra coisa foi o início do governo Dilma, em 2015, o segundo mandato. O início do segundo mandato. São coisas muito diferentes. São momentos muito diferentes e correspondem a ações ou omissões que foram cometidas nesse intervalo. Ah, sim. Né? Então, quando eu digo, olha, se não fosse o PT que estivesse no poder, teria sido a maior revolta de esquerda da história do país, que é uma coisa parecida com o que aconteceu no Chile, né? Em 2019, que foi dar no Boric, né, como presidente, certo? Então, assim, teria sido. Por quê? Porque nesse caso, se você tivesse um governo que é um governo de oposição ao PT, no caso o governo José Serra, um governo tucano, se você tivesse isso, a direção do movimento das ruas de junho teria sido disputada entre a esquerda, liderada pelo PT, e outras forças de direita que não os tucanos, certo? E teria sido uma chance muito grande de o PT poder dar direção para aquela energia social que saiu na rua. Porque as pessoas que saíram na rua não eram de esquerda, não eram de direita, não eram de centro, não eram de cima e não eram de baixo. As pessoas estavam só insatisfeitas, né, da maneira como a política estava sendo feita. Ou seja, esse é o momento, que é um momento claro em que as pessoas precisam dizer, bom, o que eu faço com essa energia toda que eu tenho aqui à disposição? Esse momento que é o momento em que tem que aparecer a direção, né? Tem que aparecer um rumo organizado, um rumo que tenha estrutura, e o PT teria condições de fazer isso, se quisesse. Né? O PT não quis fazer isso em junho de 2013, entendeu junho de 2013 como uma ameaça, como um movimento de direita, coisa que não era, nunca foi, tá certo? Claro que tinha gente de direita como tinha gente de esquerda, como tinha gente de cima e tinha gente de baixo. Mas a grande maioria das pessoas não se identificava nem com direita, nem com esquerda, nem com nada. Então, assim, se o PT tivesse dito, olha, esse é o momento da gente fazer uma reforma política profunda, tá? Estando no governo, esse é o momento de fazer uma reforma política profunda, nós precisamos fazer uma reforma política profunda e essas pessoas estão buscando isso, e nós vamos fazer. Não foi essa a atitude do governo Dilma Rousseff. A atitude do governo Dilma Rousseff foi abraçar o Michel Temer, abraçar o PMDB e dizer, olha, o pessoal está insatisfeito, mas isso aí vai passar. Tá certo? Vamos botar a cabeça embaixo da terra e esperar que a insatisfação passe. E a insatisfação não passou. Brilhante, né? Veio toda a catástrofe que veio depois de junho de 2013. Mas isso não é que em junho de 2013 fosse de direita, muito menos de extrema direita. Junho de 2013 era só insatisfação, e uma insatisfação que estava em busca de um rumo,
de uma canalização para essa insatisfação. E as pessoas não encontraram isso do lado do PT. Também não encontraram isso do lado tucano, também não encontraram isso do lado das novas direitas. Foram encontrar isso onde? Foram encontrar a partir de 2015 na Lava Jato. A Lava Jato foi, no fundo, o escudo em torno do qual todas as pessoas que tinham essa insatisfação, uma grande parte dessas pessoas que estavam insatisfeitas, usaram para emparedar o sistema político. Por isso que nós vivemos, entre 2015 e 2018, uma situação de desequilíbrio e de crise permanente. Era uma crise a cada 20 minutos. Nossa, era uma loucura, cara. Porra, tipo, para jornalista, assim, que ficava o tempo todo antenado, fala, caralho, o Brasil não me deixa descansar. E para finalizar, então, Marcos, você tá um pouco mais otimista com esse novo governo Lula ou ainda acha que o sistema político não se tocou dessas mudanças que você acha necessário? Não sei se daria para a gente tratar de todos os aspectos dela aqui. Eu queria dividir em duas coisas. Bom, a esperança a gente precisa sempre ter, mas a esperança, no caso brasileiro, em primeiro lugar, isolar a extrema-direita. Porque não tem democracia que funcione se você não tem uma extrema-direita isolada. Para isolar a extrema-direita, precisa ter uma decisão da esquerda e da direita democrática de isolar a extrema-direita. Tá? No momento, isso não é possível. Por quê? Porque a extrema-direita, ou seja, o bolsonarismo, está hegemonizando o campo mais amplo da direita. Então, o que existe uma luta é entre extrema-direita e uma centro-esquerda que está no poder. Tá? Então, nós não chegamos lá. Claro que o governo Lula ele tem duas tarefas que são gigantescas. A primeira é reconstruir tudo que foi destruído nos anos Bolsonaro. E é muito difícil reconstruir em 4 anos o grau de destruição que o governo Bolsonaro deixou. Muito difícil. Essa é uma tarefa já gigantesca. A outra é colaborar para que surja uma direita democrática que possa enfrentar a extrema-direita e disputar a hegemonia do campo da direita. Porque só assim vai ser possível isolar a extrema-direita. Então são duas tarefas gigantescas que tem pela frente. E aqui me preocupa muito porque as pessoas passaram 4 anos, ou muitas pessoas, ou pelo menos eu, fui sempre vítima de todas essas pessoas, dizendo que o Bolsonaro era fraco, que o Bolsonaro estava acabado, que o Bolsonaro não tinha nenhuma chance. 4 anos. E diziam também que não precisava esse negócio de frente ampla em defesa da democracia. Não era necessário. Porque só a esquerda sozinha ganhava a eleição, ou se não a esquerda, o Lula ganharia sozinha a eleição. Quer dizer, vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão entendendo a natureza da revolução digital que a gente passou, vocês não estão entendendo a natureza do bolsonarismo. Não que alguém tenha publicamente feito autocrítica. É um problema do debate brasileiro que ninguém diz, olha, desculpa, eu passei 4 anos falando uma coisa que foi um equívoco porque a gente desviou do Titanic por 50 metros. Tá? E tem um monte de iceberg ainda pela frente, não era só aquilo. Tá? Esse é um problema do debate brasileiro. Né? Pessoas esquecem facilmente o que elas disseram a semana passada. A outra coisa que é muito importante, eu acho, para nossa discussão específica sobre esse ponto, é a gente saber que hoje, dizer que o Bolsonaro está acabado outra vez é um equívoco gigantesco. Tá certo? Equívoco gigantesco. Basta ver que o Lula, dia sim e outro também, fala do Bolsonaro. Quer dizer, ele continua dominando a agenda do país. Tá certo? E o Lula faz isso por quê? Porque ele gosta? Fala, não, porque ele quer montar o discurso da herança maldita. Bom, mas a desgraça do governo Bolsonaro era o controle da agenda que tinha o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro dominou a agenda durante 4 anos, não discutiu nada de importante no país, nada. Não se discutiu pobreza, desigualdade, não se discutiu o colapso ambiental, não se discutiu nada. Certo?
E agora volta o Bolsonaro como se ele estivesse no centro da agenda, sendo que o cara está nos Estados Unidos. Então, assim, alguém que acha que o Bolsonaro não tem nenhuma importância, que ele está acabado, etc., que ele vai ser preso ou sei lá o quê, eu falo assim, olha, faz um exercício comigo. Nós somos os Estados Unidos daqui 2 anos, tá? Então, assim, em 2016 eles elegeram o Trump. Em 2018 a gente elege o Bolsonaro. Eles tentam um golpe de Estado dia 6 de janeiro de 2021. No Brasil se tenta um dia 8 de janeiro de 2023. E a mesma coisa, Lula e Biden e Bolsonaro e Trump, sabe? Os Estados Unidos demoraram 2 anos para recomendar o indiciamento do Trump. Recomendar. Tá certo? E as pessoas estão achando que o Bolsonaro já acabou, que o bolsonarismo não tem força. Gente, assim, se a gente partir desse princípio, a gente não vai conseguir fazer a reconstrução que a gente tem que fazer nesses 4 anos, muito menos isolar a extrema-direita. Porque se você não reconhece como um risco, você não vai agir, né? Tá certo. Marcos Nobre, muito obrigado aí pelo seu tempo e até uma próxima. Eu é que agradeço. Um grande abraço, Felipe.